CBN Agro, com Éder Campos. Bom dia para você, Éder Campos. Começa então o CBN Agro deste sábado e eu convido você para participar do programa, porque hoje vamos falar sobre energia fotovoltaica. E eu vou conversar com o Everton Martins, da Solar Energy do Brasil, que vai trazer informações sobre esse assunto. Agora são 8h02 em Campo Grande. CBN Agro Entrevista. Muito bem, durante a semana passada eu estive em Belo Horizonte para a Nacional do Manga Larga Marchador. Luiz Vilela, que nos acompanha aqui hoje na nossa live no Facebook. O Luiz dá o apoio para a gente. O Jucinei também nos ajudando aqui. Bom dia para vocês. Eu estive lá em Belo Horizonte, viu, Everton Martins, o nosso entrevistado, CEO da Solar Energy do Brasil. E lá estava muito frio, um vento muito forte lá na Gameleira. E eu achei que o couro aqui estava grosso para aguentar aquele vento, mas não estava não, viu? Muito gelado, muito frio, e eu acabei voltando de lá com uma rinofaringite que está atacando aí a minha garganta e minha voz hoje. Então os amigos hoje me perdoem, terão que ter a paciência comigo e me acompanhar com esse tom de voz hoje. Prometo que semana que vem eu volto um pouco melhor. Bom, Everton, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Éder? Prazer estar aqui. Tudo bem, prazer falar com você também e falar de um segmento, de um setor que é crescente no Brasil e que abre grandes oportunidades, não só para quem vai investir como empresa, mas também para quem será usuário dessa tecnologia que usa recursos naturais, como, por exemplo, o sol, a radiação solar, que é a energia fotovoltaica. Hoje no Brasil discute-se muito aí o uso de energias sustentáveis, o uso das energias naturais, como o vento, como o sol, que não mais a água, que foi amplamente utilizado no Brasil como fonte de energia. Mas a gente sabe que o uso da água trouxe muito prejuízo, né, nas cachoeiras e de outras formas aí com impactos ambientais. Mas o uso da energia solar mitiga, diminui esses riscos ambientais? A fonte solar, o uso da água é uma energia limpa, mas a fonte solar, diferente dos impactos que a hidrelétrica provoca com os alagamentos e que também coloca em exposição dos riscos hídricos, quando você tem uma seca prolongada, eventos como bandeira tarifária, que nós estamos tendo agora, bandeira vermelha, por exemplo. Então, quando você produz a energia pelo sol, você tem condição de poupar água nos reservatórios. Então, você fazer um mix dessas fontes de energia é o ideal. Não ter a dependência de uma fonte só, né? Com certeza, né? Isso ajuda com que o país não tenha riscos, como tivemos aí há alguns anos, o apagão. Quem não se lembra, quem tem mais de 40 anos como nós, né? Já até passei um pouco, né? Lembra-se daquele apagão que nós tivemos no Brasil, se não me engano foi na década de 90, né? Que tivemos um apagão. Sim, na época do período do Fernando Henrique Cardoso, teve um investimento nas termoelétricas. Naquele momento se corrigiu essa questão do apagão, gerando energia a partir de petróleo e carvão. Mas é muito caro, Só né? que isso é muito caro. São fontes caras e não são ambientalmente corretas. Perfeito. Né? Trazem algum prejuízo para o meio ambiente. Bom, vamos falar um pouquinho da empresa, da Solar Energy. É uma empresa sul-mato-grossense? A empresa sul-mato-grossense, ela se posicionou no Brasil a partir de Curitiba, né? Naquele momento da história, 2011, 12, início do regulatório. Pode falar. O início do regulatório da ANEEL, que permitia que qualquer pessoa pudesse gerar sua própria energia. Lá em 2012, o foco era residências, né? Havia o início dessa possibilidade da geração distribuída. Nós temos dois tipos de geração hoje. A centralizada, que todo mundo conhecia. Então, todo mundo conhecia a compra da energia da concessionária. O que mudou é que agora você passou a ser um consumidor que gera a sua própria energia. Então, isso começou com as residências e o custo caiu muito dessa tecnologia, permitindo que as empresas também começassem a adotar o uso da energia solar. Bom, é claro que é uma fonte rica, né, de muita capacidade. Agora, há sim uma mudança nessa questão da forma de comprarmos energia, né? Antes nós comprávamos 100% energia das empresas, né? Como aqui no caso do Mato Grosso do Sul, a Energisa. Hoje, então, é possível o consumidor,
o usuário produzir a sua própria energia utilizando o sistema solar, é isso? Sim, esse é possível, já está bem maduro esse processo, já tem bastante tempo. Já passou por uma revisão em 2015, nós participamos bem forte naquele momento da história da mudança regulatória, que permitiu a criação até de cooperativas e consórcios para geração compartilhada, geração conjunta, né? Isso acaba dando uma escala maior e redução de custo. Maravilha. Bom, a gente vai trazer, claro que esse assunto, para dentro do setor rural. Porque o setor rural tem aí um consumo considerável de energia por conta da produção de alimentos, né? Como, por exemplo, produção de grãos irrigado, né? O pivô precisa de energia, né? Na pecuária também nós temos a situação de que o Brasil é um sistema extensivo de produção pecuária e que no pasto precisa de água para o gado. E as piletas devem ser abastecidas justamente com uma fonte, né? Com a bomba, e essa fonte tem que ter essa bomba tem que ter uma fonte de energia. Então a gente pode trazer esse assunto também para o setor rural e fazer com que o produtor entenda como é um recurso que pode ser, para o produtor, solucionar situações de necessidade e também reduzir custos. E a gente pode destacar, então, nesse segmento, Everton, a questão de produção de grãos, por exemplo, né? No segmento da agricultura. Como pode ser utilizado o sistema solar para diminuir custos, por exemplo, na produção de milho, de soja. Aí a gente pode entrar também em outros setores, como a avicultura, que utiliza bastante energia, porque a luz fica ligada o tempo todo lá numa avicultura. A piscicultura também, que vem crescendo muito aqui no Mato Grosso do Sul, suinocultura, ou seja, a gente abre um leque de setores do rural que podem ter aí um benefício utilizando a energia solar. Sim, com essa possibilidade de trabalhar em paralelo com a concessionária, você, independente do período e estação do ano, você não fica vulnerável a essa variação de custo, como bandeira amarela, bandeira vermelha, custo adicional na produção. Então, quem tem a produção de energia, né, usando fotovoltaico, que todas essas áreas, tanto na pecuária, secador de soja, né, avicultura, piscicultura, ou laticínios, todos eles têm espaço, geralmente esses locais têm espaço disponível, então espaço não é um problema, e ele pode colocar a geração de energia, reduzindo o custo imediato, porque como é que o setor agrícola ele acaba fazendo, o agronegócio? Ele tem acesso a um crédito, aqui no nosso estado bastante conhecido, que é o FCO, por exemplo, ou o BNDES, ou até os bancos privados que agora estão mais agressivos com linhas de crédito. Então ele troca a parcela da conta de energia que ele já paga por uma parcela de um financiamento menor. Então ele gera um caixa positivo já na largada, no início. E no primeiro mês que está funcionando, ligado ao sistema, à usina solar, ele já tem isso refletido na conta de energia. Então ele sai de um custo mais alto para um custo menor, que seria a parcela do financiamento, e ele não tem exposição aos riscos das bandeiras tarifárias, porque ninguém consegue passar do dia para a noite, no caso de uma produção, um aviário, por exemplo, o custo de uma bandeira tarifária, né? Ou uma piscicultura, enfim, qualquer negócio. Então, a vantagem para quem instala um sistema desse de fotovoltaico ou de produção de energia solar, o primeiro impacto é no bolso, ele se sente no bolso. Reduz custo. Reduz custo. É importante frisar que, ao longo desse tempo que foi aprovada essa norma da ANEEL, é uma regulação federal, ela não é estadual. Então, a nossa concessionária aqui do estado e demais estados estão subordinados a essa norma federal, a resolução 482 da ANEEL. Essa usina implementada, ela precisa de determinados cuidados para dar esse resultado no bolso. De lá para cá, que foi só concluindo essa de 2012 para cá, houve uma explosão desse setor, que hoje tem tanta empresa fazendo a instalação. Então, é recomendável, até pela nossa associação do segmento, nós recomendamos que, ao adquirir, verifique a questão da quantidade de usinas já instaladas por esse prestador de serviço, por essa empresa. Porque haverão situações de necessidade de manutenção,
não é uma coisa que, às vezes, muitas reportagens, até na TV já vi algumas, que dizem, não, é simples, a chuva vai limpar e está tudo tranquilo, não precisa pôr a mão. Uma coisa é uma usina residencial, pequenininha, doméstica, ou lá no Pantanal, para uma situação muito pontual. Uma usina dessa de porte maior para uma empresa, ela precisa, sim, do monitoramento e acompanhamento para ver se a produção realmente está acontecendo conforme projetado, para que o fluxo de caixa, ou seja, o resultado no bolso, aconteça. Entendo. Bom, isso é muito importante, né, essa questão da manutenção. Porque quando a gente vai acompanhar matérias, reportagens, tudo é muito simplista demais, né? Não entra na profundidade do tema, do assunto. E a gente vai fazer justamente ao contrário aqui nessa entrevista, entrar na profundidade do assunto, porque não é tão simples você apenas contratar uma empresa, colocar placas solares sobre a sua residência ou sua empresa e achar que está tudo certo e que você vai ter uma produção de energia de maneira muito simples. Por isso, o atendimento, a escolha da empresa que você vai fazer é muito importante, porque após a instalação existe a manutenção. E a gente está vendo empresas hoje que fizeram instalações aí há 10 anos passados, aí, que hoje estão tendo problemas, porque fizeram com empresas que não estavam instaladas aqui no estado, fizeram instalação com alguns produtos que hoje já são obsoletos, né? Já são ultrapassados, porque alguns produtos, claro que com o tempo eles vão sendo substituídos por novas tecnologias, e isso depois traz algum prejuízo. Cai-se aí na tentação de dizer, olha, o sistema não funciona. Não é o sistema que não funciona. O que não funciona muitas vezes é o acompanhamento, não é, Everton? Uma recomendação, nós não atuamos no setor residencial, já passamos por essa experiência e hoje não é nosso foco. Só empresarial. Só empresarial. Só corporativo. O residencial, e também tem a questão da compreensão do como funciona, né? Então, vou voltar num capítulo anterior aqui, que é o como funciona. Uhum. Você tem um sistema que produz energia, que trabalha em paralelo com a Energisa, que está conectado com a rede da Energisa. Então, durante o dia, você está consumindo uma parte dessa energia que está sendo produzida imediatamente. Isso é chamado autoconsumo. Ou seja, a Energisa não vai saber dessa produção de energia, ela não vai tomar ciência disso. O excesso apenas que é produzido, que é injetado na rede da energia da concessionária, e ela apenas toma ciência porque tem um medidor que aponta isso. Um medidor que mede o que você puxa da rede e o que você injeta na rede. Então, o que acontece? Há muita dúvida que o pessoal fala, olha, não apareceu na minha conta o meu crédito de energia. Só que o crédito é só o excesso, é só o que sobrou. Então, se eu tenho um estabelecimento comercial que está operando durante o dia e o sol está aqui meio-dia produzindo energia, imediatamente o meu estabelecimento já está consumindo instantaneamente aquela produção. Ela não vai passar na rede da concessionária. Ela só vai ter o crédito. No caso de uma residência... É o excedente, né? Que é o excedente. Uhum. No caso de uma residência é um pouco mais complicado porque você tem telhados que tem antena, que tem ar-condicionado, que tem manutenção do cara da net, enfim, de diversas situações que fica mais difícil manter disso. Um coqueiro que cresce na frente e qualquer sombra vai impactar na geração. Já no caso do empresarial, que vai colocar numa área, no caso de solo, não tem infiltração em telhado, não tem esse tipo de interferências. Interferências externas. Uhum. Então, ele tem uma posição perfeita e ideal para a produção de energia, né? E cuidando da manutenção, a limpeza dos módulos, o monitoramento de uma peça que é considerado o coração do sistema, chamado inversor, que acho que você até conhece, você consegue obter o êxito nesse fluxo de caixa, porque no frigir dos ovos ali é o fluxo de caixa positivo que interessa. Bom, com certeza. Bom, é importante nós salientarmos que no caso da Solar Energy, ela não atua no setor residencial. Claro, existem empresas que fazem isso, mas também o grande consumo que a gente tem que considerar são as empresas. O quanto isso pode ajudar uma empresa de grande porte, e aqui nós temos grandes empresas do setor agro, por exemplo, nós temos várias empresas de produção de nutrição animal que utilizam a energia de maneira muito pontual, né? Necessária para a produção de alimentos. E outras empresas também que produzem alimentos para a linha humana. E a gente sabe que isso traz um impacto no bolso da empresa, no fluxo de caixa, no caixa da empresa, contribuindo de maneira a reduzir. Porque eu conheço uma outra maneira de ganhar dinheiro, viu?
É reduzindo custos. Se eu reduzo custos, logo estou ganhando dinheiro. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, são 8 horas e 17 minutos. O CBN Agro volta em instantes com o Everton Martins, CEO da Solar Energy do Brasil. Antes de volta ao CBN Agro deste sábado, dia 27 de julho de 2019, você percebe que a voz do Éder Campos não está muito legal hoje, né? Mas não é problema no seu rádio, não. Sou eu mesmo. O avaria está comigo aqui. Mas é fácil, né? O clima está mudando praticamente toda semana. A gente tem aí uma mudança, né? Hora está calor, hora está frio. Hora está calor, hora está frio. E aí não há corpo que aguente, né? Bom, nós seguimos aqui destacando sobre essa questão da temperatura, porque temperatura também é produção de energia. Sabia disso que o sol também tem uma influência na produção de energia? Você que está nos ouvindo? Pois é possível sim produzir energia. Essa energia que você usa na sua casa aí, na sua empresa, né, para usar na tomada, para ligar os seus equipamentos, através do sol. Claro que tem uma técnica para isso. E a gente está conversando com o Everton Martins, que é da Solar Energy do Brasil, empresa que atua no setor de energia fotovoltaica ou energia solar. E o Everton está me contando aqui na particularidade, que depois ele vai trazer esse assunto. É muito preocupante, arriscado, esse crescimento do segmento, porque existem aí algumas barbaridades acontecendo. Estava me contando que em Foz do Iguaçu, o telhado de um supermercado desabou por conta do cálculo estrutural feito errado, e as placas foram colocadas sobre esse telhado do supermercado e acabou desabando por conta de que houve aí uma falha na engenharia do negócio. Então não é tão simples assim quando você contrata uma empresa para colocar na sua casa um sistema, em especial esse que estamos abordando hoje, que é a energia solar. Mas eu quero trazer agora um case de sucesso, um caso de sucesso, e depois nós falamos também dessas dificuldades que a gente está tendo aí nas instalações. Mas, Everton, aqui em Sidrolândia, nós temos um caso de sucesso, que é a Fazenda Passatempo, da dona Rosane Pascoaloto Bernardi, né? Bernardi, que ela tem ali um aviário, é isso? Isso, é um aviário. Hoje eles têm um volume de 100 mil aves em produção. Tá? Esse já é o segundo aviário. Nós fizemos um para a BRF em Videiras, Santa Catarina. Nós temos uma operação no sul também. E o setor do aviário ele tem um impacto muito grande com o custo de energia. Né? Ele tem todo um controle de temperatura dentro do aviário. Né? Isso demanda equipamentos elétricos para estar fazendo isso. Então, quando você coloca com produção própria de energia, você sai desse custo fixo. Eu não diria nem fixo, porque você tem a variação de bandeiras tarifárias do dia para a noite. Então, tem um controle melhor do custo e aumenta a rentabilidade da produção. Então, é um case ali em Sidrolândia. Nós estamos agora muito focados na questão do agro, né, no setor agro, secador de soja, piscicultura, enfim, para que melhore essa questão do custo mesmo do produtor. Da rentabilidade do produtor, né? Porque quando você tem alto custo de produção, a rentabilidade é menor. Se nós conseguirmos, num processo desse, diminuir custos de produção, claro que mantendo a produtividade e aumentando os valores pagos de mercado, mas já como é difícil o produtor interferir no valor pago do mercado, porque o mercado é que precifica, né? Você pega, por exemplo, a arroba do boi, o preço pago, não é o produtor que põe o preço na arroba dele, é o mercado que põe. Então, o que ele tem que fazer? Aumentar a produtividade e reduzir os seus custos. Eu acredito que nesses outros setores não seja diferente, né? Sim, e a energia ela é um insumo comum para todos nós, né? Quer dizer, é um insumo que está presente na nossa vida da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Todo mundo. E qualquer país que pense em desenvolvimento, basta você pegar o mapa no próprio Google e ver os países mais desenvolvidos, são os que têm maior fonte de energia. Né? São os que, se você olhar no mapa, os que estão mais iluminados. Então, a abundância de energia traz desenvolvimento, traz maior resultado. Né? Voltando no case de sucesso aqui em Sidrolândia, Fazenda Passatempo, são 100 mil aves. Como foi o projeto ali? E foi um projeto financiado pelo Banco do Brasil, que é parceiro nessas linhas de crédito. Existem as agências focadas no agro.
há um volume de recurso disponível para isso. Até outro dia teve o superintendente do banco. Sandro Jacobens Grando, meu amigo, um abraço para ele que está nos acompanhando. E, então a gente tem até que agradecer, porque o BB sempre foi parceiro, desde o primeiro FCO que nós fizemos também, e tem desenvolvido nessa linha. E tem saído rápido, ou seja, aquele prazo que às vezes o pessoal fala demora muito. No caso do FCO para o agro, esse prazo tem sido menor, pelo menos toda a experiência que nós tivemos. E as taxas, hein? Você tem algum... O Sandro falou outro dia sobre taxas do FCO, mas para esse segmento de energia solar, as taxas são especiais ou não? Ou são taxas comuns do FCO? Não, são taxas comuns. Na prática, hoje, é o critério de avaliação do cadastro de quem está tomando crédito, mas segue a regra do manual do FCO. Não tem nenhuma particularidade. Há alguns anúncios do FCO, inclusive o secretário Jaime já posicionou sobre o FCO para a pessoa física, né? Mas ele ainda não está operacional. É um outro critério. Né? São critérios diferentes, né? Diferentes. Para empresas, jurídica e física são critérios diferentes. Você disse que não atua no setor da pessoa física, residências, por exemplo. Existem empresas que atuam, mas de maneira geral, só como uma dica, uma informação para quem é ouvinte e está pensando lá na residência dele, colocar uma placa solar, uma energia fotovoltaica, produção de energia através do sol. Compensatório, vale a pena? Ou depende do que esse compensatório? Vale a pena, vale a pena. Nós fizemos mais de 700 sistemas de Manaus a Porto Alegre. Hoje praticamente só não tem sistema na região Nordeste. E nesse momento da história, lá 2012, 13, 14, houve uma curva de aprendizados, erros e acertos, claro, né? Mas dentro de um conceito de sistemas menores, né? Residenciais. E nós entendemos que o foco seria atender mais projetos empresariais. No caso de vocês, mas para a residência vale a pena. Vale muito a pena. Uma empresa especializada com um projeto bacana. Vale muito a pena. Tem crédito para isso na iniciativa privada, rápido, né? Acessível, e vale muito a pena, sim. Tá, e tomando aqueles cuidados que você falou, né? Interferência na placa, não pode ter sombra na placa, né? Na residência, até ontem eu recebi um outro vídeo da associação aqui, nossa, em que o sistema solar, ele depende da radiação solar. Se você coloca debaixo de sombra, o seu combustível não está acessando ali. Com certeza, a placa não vai acessar a radiação, né? Então tem gente colocando debaixo de sombra, da platibanda. A residência geralmente tem lá uma platibanda muito grande, tem uma antena da Sky. Da Oi, da Sky, da Vivo. Isso faz sombra. Então todo elemento de sombra, ele vai prejudicar a produção de energia. Claro. Bom, você estava me contando de alguns casos não tão de sucesso, né, que é bem diferente do que vocês vêm promovendo. Vocês têm tido muitos resultados positivos, mas algumas empresas, talvez por desconhecimento, ou por falta de aprofundar no assunto, porque é um assunto que precisa ter profundidade técnica para isso, e a tua empresa tem profissionais capacitados para isso, mas você está me contando que a associação dos produtores, das empresas instaladoras de fotovoltaica no Brasil, vez ou outra manda vídeos para vocês de casos que não foram tão positivos. Você me disse que lá no Paraná, um telhado de um supermercado desabou, foi isso? Isso, nós temos casos no Brasil inteiro. Eu vou citar exemplos, mas eu estava como vice-presidente da AB Solar até o ano passado, agora tem um outro colega nosso que assumiu, e a gente participou muito forte na época da parte de norma, regulatório, na ANEEL, fazendo defesas para que isso ocorresse. Naquele tempo, não tinha tantas empresas instaladoras. Foi fundada a associação e hoje o mote lá dentro é a preocupação, nós estamos com a campanha agora sobre os cuidados de segurança, né? Porque problemas existem e são resolvidos, né? Acontece que tem aspectos de segurança que têm impactos muito grandes, às vezes, no cliente. Então, há uma preocupação porque houve um mercado emergente com muitos cursos na internet, no YouTube, enfim, e as pessoas fazem esses cursos e no dia seguinte ele é especialista nessa área. Mas é em todas as áreas isso acontece, viu? Não é só na energia solar, não. A gente vê por aí profissionais, entre aspas, né, que aprendem pela internet, porque os cursos de internet agora também são bastante... tem uma carga muito grande, de uma pressão de faça curso disso, curso daquilo, ou as pessoas
elas acompanham, de repente, uma empresa como assistente e já deixam a empresa no mês seguinte achando que já tem um conhecimento para isso, né? Isso é muito comum, isso acontece. E além desse cálculo estrutural, porque você vai colocar mais peso sobre uma estrutura que já está pronta, porque essas placas serão, né, pesadas, depende do volume de placa. Isso pode afetar a estrutura do edifício. E você tem ali de 12 a 15 quilos por metro quadrado adicional. Então, você está falando de adicionar qualquer sistema médio, pelo menos 1 tonelada. Então, quando você pega uma construção antiga, que não foi calculado o peso adicional da telha, ele não está preparado. Assim, se não acontecer um acidente, ele vai ter, pelo menos, vai ceder. E outra coisa que acontece é que o material trabalha com a temperatura. Então, o telhado, ele trabalha. Né? Mesmo que você não tenha uma instalação fotovoltaica no telhado, com o tempo você tem manutenções no telhado para questões de infiltração. Então, os materiais com a mudança de temperatura, ele trabalha, tendo um peso adicional em cima, você fica exposto a esses riscos. Então, por exemplo, você ter um engenheiro especialista em cálculo estrutural para redimensionar, fazer os reforços, existe norma técnica para isso. Você tem um empuxo de vento também, que as pessoas às vezes esquecem. Campo Grande está passando por uma... Você observa agora quando tem uma ventania, uma chuva que já é muito mais forte do que no passado. Então, a norma técnica sobre isso está passando por mudança em razão disso. É o caso de Santa Catarina também, que você tem... lá teve um acidente de um supermercado que desabou também. E tem que observar esses detalhes. Então, além dessa questão, a instalação feita de maneira incorreta ou não da maneira que deve ser feita pode trazer um risco de incêndio. Temos alguns casos que já aconteceram na concessionária de veículos no Nordeste, uma marca até bastante conhecida, onde começou um foco de incêndio. Esse é um trabalho que até que eu tive conversando com o pessoal do Corpo de Bombeiros, uma pessoa sobre isso, que o combate ao incêndio no fotovoltaico ele é diferente de um incêndio comum. Porque se ele acontece ali durante o dia, você não tem como, fazendo aqui um trocadilho, não tem como desligar o sol. Né? É verdade. Então você está lá meio-dia, começou aqui um incêndio de corrente contínua, que não é a energia igual da tomada que todo mundo está acostumado, você tem que ter chaveamentos de segurança ao longo desse circuito. E normalmente isso vem do painel solar, vai para a peça chamada inversor, que controla tudo, e aí as pessoas instalam o inversor onde o acesso é muito difícil, alturas que não se conseguem ter acesso de emergência, ou não tem chaves intermediárias ali para isso. Bacana. Bom, a gente não quer falar de casos negativos, não é a nossa tônica. A nossa tônica quer falar do positivismo da produção de energia solar. E a gente continua daqui a pouquinho, né, com o bate-papo, né, com o Everton Martins, para falar desse assunto, que ele é CEO da Solar Energy do Brasil, uma empresa que atua no setor de produção, de instalação de sistemas fotovoltaicos, de modo que a sua empresa, você que nos ouve, você que é empresário, possa ter redução no custo da conta de energia, e esse é o objetivo, e também, ao mesmo tempo, participar de uma mudança no que se refere à questão ambiental. Porque quando alguém também entra nesse sistema, está contribuindo diretamente para a questão ambiental, né? Não é, Everton? Sim, e o nosso estado, ele já foi um dos primeiros no ranking nacional de produção de energia. Eu já esteve no começo do ano na 14ª posição, e hoje nós estamos em 10º no ranking nacional em geração de potência instalada. Isso é bastante positivo. Então tem uma posição importante no cenário nacional. Legal, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Inclusive nós vamos falar também sobre a geração de empregos nesse setor, porque tem um impacto também nos empregos que o setor acaba gerando, né? Gera mais renda, gera mais oportunidades para quem atua no setor. Não somente para quem é empresário, mas também gera uma demanda de funcionários também, de pessoas que vão trabalhar nesse segmento, né? Bom, a gente tem um cenário hoje positivo no Brasil, Everton, para esse segmento? Sim, a energia fotovoltaica é a cadeia que gera mais empregos por megawatt instalado. Então, hoje nós estamos falando em torno de 25 a 30 empregos por megawatt instalado, potência instalada. Diferente de uma hidrelétrica, diferente de uma termoelétrica ou até mesmo de uma eólica. Então, você tem uma cadeia desde a área comercial, técnica de instalação, engenharia
empregos qualificados, né? Então, e a grande diferença é que ele é distribuído, não é centralizado. Então, Itaipu, quando você tem uma obra remota, Ilha Solteira, usinas, você tem ele distribuído, essa geração de emprego. Legal. Vamos agora para o repórter CBN. Daqui a pouquinho voltamos com esse assunto, energia fotovoltaica. De volta com o CBN Agro, e eu quero aqui aproveitar o espaço que nós temos para convidar você para uma palestra que teremos no dia 5 de agosto, no auditório da FamaSul, que vai trazer, né, no nosso CBN em Ação, CBN Agro, transformação digital no agronegócio, né? O Fernando Martins, ele é PhD, com mais de 30 anos de experiência. Ele atuou em empresas de alta tecnologia como IBM, Rockwell, a Intel, onde ele contribuiu aí com mais de 20 anos, né, de posições de liderança. Foi diretor de planejamento estratégico na Intel Corporation, nos Estados Unidos. Ele foi conselheiro do Grupo Jacto e CEO da AgroTools, é uma provedora de insights para a corporação do agronegócio. Então, o Fernando virá agora a Campo Grande, no dia 5, para essa palestra Transformação Digital no Agronegócio. E aí, para você participar, para você sorteio, como é que é o convite? Passa aqui na CBN, liga na CBN, passa aqui, pega o seu convite. É isso, Luiz Vilela? Então, tá certo. Então, passar aqui na rua 15 de novembro, 2415, pegar o seu convite para participar dessa palestra dia 5 de agosto, Transformação Digital no Agronegócio, com o Fernando Martins. Tá certo? Bom, eu continuo aqui o nosso bate-papo com o Everton Martins, que coincidentemente tem o mesmo sobrenome do nosso palestrante. Não é parente não, né, Everton? Não. Não? Só coincidência. Bom, vamos falar de uma... A gente tem 5 minutos de programa ainda, o Paulo Cruz já está por aqui. Vamos falar de um assunto que está incomodando, Everton, o setor. Nós ouvimos recente uma informação que parece que está em trâmite, em aprovação, em julgamento ou em proposição, não sabemos ainda, uma possibilidade de cobrança de taxa sobre produção de energia solar. É isso mesmo, não? É isso. Desde 2015 houve uma iniciativa nesse sentido de cobrar como se fosse uma espécie de aluguel do fio, chamado TUSD, Taxa de Uso Sistema de Distribuição. Isso está nesse momento em audiência pública pela agência reguladora ANEEL, que é aqui responsável por esse processo de geração distribuída, e há uma demanda das concessionárias para cobrar um aluguel do fio. Mas um ponto importante, que a gente conta até com o apoio aí da nossa ministra Tereza Cristina, muito importante, é que não deixe, a gente posicione de maneira adequada os números para que isso não afete a rentabilidade do agronegócio, que pode reduzir o custo com energia fotovoltaica, uma vez que só as perdas de energia do sistema elétrico, ele corresponde hoje a algo em torno de 13,5%. Só para dar um exemplo, se você produz 100 lá em Itaipu, não vou entrar na questão técnica de unidade de medida, se produz 100, ao longo da transmissão você perde 4, fica com 96. Quando chega aqui na ponta, efetivamente, o que você vai consumir é 83 megawatt-hora. Então, assim, você sai com 100 e chega com 83. Ao longo desse caminho, você tem uma perda muito grande. Quando você produz no ponto de consumo, você eliminou essa perda, porque a sua energia não deslocou 700 quilômetros para chegar até aqui. Né? É muito simples, qualquer criança entenderia isso. Uhum. Né? E aí vem-se uma questão de que vai se cobrar um custo do fio. Não faz sentido, se eu estou pagando hoje por perda, que não gera resultado, não gera emprego, não gera produção, não gera nada. Mas é cobrado, né? Mas é cobrado de todos nós, é distribuído esse valor. O solar, ele vem e ajuda a reduzir as perdas. Né? Então, ele contribui para o sistema elétrico, ele não é prejudicial, porque ele está no ponto de consumo. Né? Até mesmo a chamada usina remota, que a gente tem aqui na nossa chamada cidade solar, ela está aqui a 15 quilômetros de Campo Grande, mas o centro de consumo, Campo Grande está do lado. Você não rodou 700 quilômetros para isso, então você eliminou muita perda com isso. Essa visualização que precisa estar mais clara com o órgão regulador. Infelizmente, no Brasil, né, essa sobrecarga que nós temos de impostos é muito grande. E às vezes as pessoas não percebem. Você quer ver uma coisa? Imposto sobre bens que a gente compra. Outro dia eu fui a uma loja aqui do shopping comprar roupas para o meu filho, porque é mudança de inverno, criança cresce muito. Fui lá e fiz uma compra de R$1.000 de roupas de frio para ele. Né?
Quando eu peguei a nota, eu olhei que 400, 300, quase R$ 400 eram impostos. Ou seja, eu estou levando mais imposto para casa do que bens. É um absurdo o que nós vivemos no Brasil. E agora tudo que se cria no Brasil querem colocar taxa sobre. Você falou sobre a perda aqui, né? Por exemplo, você pega a TV, a internet que você paga, você vai compra lá 60 megas. É megas, né? O giga? Megas, né? É isso? Megas, 60 megas. Só que na tua casa não chega a 60 megas. Está chegando metade, 30, 20, e você está pagando pelos 60 megas. Está pagando por 20, 30, que é o que chega na tua casa. Agora, a energia também. Eu nunca vi, eu não tinha essa informação pela primeira vez, eu tô entendendo isso. Então, eu pago por 100 megawatts aqui, chega na minha casa apenas 83, mas eu paguei o que perdeu pelo meio do caminho. E aí tem uma tecnologia que vai mitigar isso, que vai diminuir isso, a gente vai ser taxado sobre um bem que você quer produzir. Rapidamente, para a gente encerrar aqui, a questão você falou de uma cidade... Cidade solar. Cidade solar. O que é a cidade solar? Cidade solar é um conceito de uma espécie de um condomínio, como conhecido um condomínio, onde diversas empresas podem instalar suas usinas fotovoltaicas, porque lá tem infraestrutura de rede de qualidade. Infraestrutura. Então, se eu tenho um edifício, na nossa cidade aqui, bem conhecido, o Evolution, por exemplo, eu não tenho área de telhado para colocar a usina solar lá. Né? Mas eu posso colocar lá nesse ambiente e gerar o crédito para a conta do condomínio ficar mais reduzido, ter os créditos na tarifa mínima. Eu posso alugar uma área, então, que tem uma estrutura, que já tem as placas, e aquela energia que é gerada lá gera crédito para mim, é isso? Isso. A primeira empresa que começou isso tem 1 ano e meio, mais ou menos, foi a Maceria Vila Pizza, que é bastante conhecida aqui na cidade. Hoje, a Pousada Mato Grosso, Posto Biondo de combustível, também já gera 100% da sua energia nesse condomínio. Então, são várias empresas que estão, cada uma com o seu CNPJ, cada uma com o seu medidor de energia, gera o seu crédito e abate nas suas empresas. Legal, bacana, bem diferente, né? Se eu não tenho espaço, se eu não tenho área para colocar a placa fotovoltaica, eu procuro, então, a Solar Energy do Brasil, que tem uma área dela própria. São quantos hectares lá? 14 hectares. 14 hectares. Nós fazemos isso também para empreendedores que têm área. Então, nós também trabalhamos de forma consultiva. A modelagem de negócio nós também fazemos para outros empreendedores que querem fazer a mesma coisa. Bacana. Se alguém quiser, então, ter uma área disponível e pretende vender energia, pode, então, procurar a empresa, a Solar Energy, o Everton Martins. Falar nisso, posso deixar aqui o telefone, o seu telefone, Everton? Claro. 67 3025 5137. Eu vou repetir. 67 3025 5137. 0800 722 2032. Telefones da Solar Energy, que também tem o seu site na rede mundial de computadores. O Energy é em inglês mesmo, é Y no final, né? Como se escreve Energy, mas com y.com.br, tá certo? Bom, Everton, muito obrigado pela sua entrevista. Paulo Cruz chegando por aqui. E a gente falava sobre energia fotovoltaica. Já tem carro movido a energia solar, Paulo Cruz? Bom dia para você. Bom dia, nossos amigos ouvintes, já estamos acelerando aqui. Na realidade, os carros não. Bom aqui. Agora sim, agora tá ligado. Tá ligado aí, Valdir? Agora sim. O Valdir, ó. Mas tudo bem, não tem problema não. Mesmo. É? Aí, já tá até tocando o telefone aqui do Éder. Então, os carros hoje, na realidade, não é que eles sejam movidos a energia solar, mas a energia solar gera eletricidade para os carros elétricos. Então, é muito inteligente, né? A gente ter em alguns projetos, você já prevê o carro elétrico com os painéis de captação de energia fotovoltaica, né? Enfim, para movimentar esses carros. Isso é muito bom, né? A gente sabe que hoje o mundo cada vez ainda é dependente de petróleo, mas cada vez está se descolando mais dessa energia, né? Principalmente nos automóveis. E a gente vê isso aí com muito bons olhos, viu, Éder? Legal. Bom, então, Paulo Cruz, assume aí. E hoje, inclusive, eu vou falar de economia de combustível. E como isso é importante, né? A gente gerar uma energia mais limpa. Não é? Então, ainda bem que nós combinamos os programas hoje, né? Combinamos. Fala de assuntos parecidos. Estamos casando certinho. Com certeza. Everton Martins, CEO da Solar Energy do Brasil. Inclusive, tem um telefone da empresa para o WhatsApp, que é o 67 98211 0066. Tá certo? Esse é o telefone da empresa, 8211 0066. Tá certo? Obrigado, Everton. Eu que agradeço. Estamos à disposição para qualquer conteúdo nesse sentido. Legal.
Obrigado, gente. Abraço pra vocês. Semana que vem devo estar melhor, viu, Paulo Cruz? Com certeza Vento nas costas. Mas você tá ruim, tá bichado hoje, hein? Rapaz, eu tô parecendo aqueles Fuscão 69, baleado, rapaz. Tá parecendo um motor, rateando, como diz o outro. Mas tá bom, vamos lá, né? Fui, tchau. CBN Agro, com Éder Campos.